Olá, boa noite a todos. Antes de mais, é um prazer estar aqui convosco. Bem-vindos a este Uni-Webinar, esta série de webinars da Unilabs. O meu nome é Ricardo Fontes Carvalho, eu sou diretor de Serviço de Cardiologia no Hospital de Gaia, professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e é um prazer estar aqui hoje convosco a discutir neste webinar, esta noite, um tópico que eu diria que é bastante interessante e bastante fascinante. Se há algo que nós temos vindo a assistir nos últimos 10 anos, digamos assim, é uma revolução na nossa forma de ver o coração, não, a imagiologia em geral, mas muito particularmente a imagiologia cardíaca, com novas técnicas que nos têm vindo ajudar a perceber melhor o que é que se passa no doente, a diagnosticar melhor, mas depois a guiar melhor o tratamento. Então, esta noite, vamos discutir dicas práticas com casos clínicos, sempre de forma muito interativa, sobre prescrição e interpretação de dois exames que têm vindo a emergir em termos de utilização, que é o TAC cardíaco, já vamos ver as suas indicações, e a ressonância cardíaca. E, portanto, é um prazer estar aqui hoje e dar as boas-vindas também aqui aos meus co-palestrantes, digamos assim, aos meus colegas que vão estar aqui hoje, e então é um prazer introduzir e trazer aqui para estes webinars dois colegas com grande know-how nesta área. Temos aqui connosco o professor Nuno Betancourt, que é cardiologista na Unilabs e professor na Faculdade de Medicina do Porto. Também teve um papel muito importante na introdução e na implementação das duas técnicas, TAC cardíaca e ressonância, em Portugal, um papel pioneiro nesta área. E também connosco esta noite a doutora Rita Faria, que é cardiologista no Centro Hospitalar de Gaia, mas também cardiologista na Unilabs, e que nos vão dar então aqui um overview destas dicas de, por um lado, prescrição, interpretação, conhecer as indicações destes exames, mas depois outra coisa que às vezes também interessa, que é, depois de recebermos um relatório, interpretarmos o relatório da melhor maneira e depois adequarmos o melhor tratamento para cada um dos nossos doentes. E, portanto, tenho a certeza que vai ser um fim de dia. Estaremos certamente muito cansados, mas será um fim de dia muito interessante, porque vamos trazer aqui, de facto, várias novidades que são úteis para os nossos doentes, mas lanço um desafio lá para casa. O desafio é para participarem nisto connosco, serem interativos, colocarem as vossas questões através aí do separador das perguntas e respostas. Se quiserem começar por nos dizer as boas noites e desejar a boa noite a todos, também são bem-vindos aqui através desta plataforma. E, portanto, sem mais demoras e desafiando-os a todos a participar, então, colocando as dúvidas todas que possam ter ao longo da apresentação ou no final, nós vamos tentar aqui ter vários momentos de discussão. Sem mais demoras, vou então dar a primeira palavra ao professor Nuno Betancourt, e o professor Nuno Betancourt vai então trazer-nos as tais dicas práticas de prescrição, de diagnóstico e orientação terapêutica dos doentes que fazem TAC cardíaco. Nuno, bem-vindo aqui aos nossos Uni-Webinars. Obrigado, Ricardo. Espero que esteja em boas condições sonoras. E é um prazer estar aqui com dois amigos e com esta mole humana que sei que está presente, embora não se consiga ver. E vamos então começar a falar da minha parte, que me coube, que é a TAC cardíaca, e a nossa ideia é nós abordarmos estes pontos que fomos falando e que foram divulgados pela Unilabs. Eu começo com um caso clínico de um paciente que vem à nossa consulta, tem 45 anos, sexo masculino, e tem um diagnóstico recente de dislipidemia e que diz estar controlada com dieta. Tem como história familiar de doença coronária um pai com um infarto aos 55 anos de idade, tinha sido já aconselhado dieta e modificação do estilo de vida, e na nossa consulta tem estas tensões que aqui vemos, umas tensões controladas, uma frequência cardíaca de 62 ciclos por minuto e estas análises do perfil lipídico. Só com base nisto, nós já podemos fazer alguma coisa. Desde logo, pacientes assintomáticos devem ser rastreados de alguma forma para avaliar o seu risco cardiovascular. Neste caso, esta história familiar de doença
coronária precoce. E o que é que nos aconselha as guidelines? Basicamente todas as guidelines aconselham alguma estratificação de risco. As guidelines europeias baseiam esta estratificação de risco num score, o score 2 ou score 2OP, em que nós vamos tentar estratificar a nossa população, o nosso paciente, e encaixá-lo numa destes quadradinhos. Ou tem um risco alto e vai necessitar de tratamento, tem um risco baixo, então podemos manter só os hábitos de vida saudáveis, ou tem um risco intermédio, e aí nós podemos ter que ter uma estratificação mais fina. E porquê essa estratificação mais fina? Porque nestes pacientes de risco intermédio, que são estes pacientes deste grupo, que eu dito aqui de alto risco, nós temos ficamos na dúvida se devemos avançar para terapêutica como se fosse baixo risco ou apenas hábitos de vida saudáveis como sendo um paciente de risco baixo. E o que é que nós podemos fazer para estratificar melhor isto? Nós podemos utilizar os estratificadores, este Score 2, há as tabelas que bem conhecem, ou agora as aplicações online, e neste caso em particular deste paciente, com base naquele perfil lipídico, aquela história que vos dei, sendo um não fumador, tinha um risco de eventos cardiovasculares de 4% a 10 anos, que cai nos tais laranjas, os tais de risco intermédio, que nós não sabemos muito bem o que é que havemos de fazer a seguir. E de que é que está aconselhado neste grupo de pacientes? É aconselhado nós estratificarmos um bocadinho melhor, recorrendo, se possível, a testes. E o teste mais indicado neste momento para uma estratificação em assintomáticos que caem neste risco intermédio é precisamente o score de cálcio. E o score de cálcio tem, sobretudo, a vantagem de nos permitir decidir o que fazer em termos de medicação. E isso, sobretudo em termos de alvos lipídicos, e iniciar ou não estatina e que dose de estatina, é uma mais-valia que nenhum outro teste nos consegue dar da mesma forma. É um exame muito fácil, é um TAC de tórax que é sincronizado com o batimento cardíaco, não precisa de acessos venosos porque não tem contraste, dá uma baixa exposição à radiação ionizante e permite-nos comparar com aquilo que é previsto para a idade. Portanto, além de calcificação global e, portanto, a carga aterosclerótica global, individual para aquele paciente, permite-nos comparar em relação ao que é previsto para o grupo etário. E isto dá-nos um valor que é independente em termos de risco cardiovascular, mas, sobretudo, que é incremental em relação aos nossos fatores de risco tradicionais. Nós sabemos que este cálcio que aqui nos aparece funciona como um integrador de risco da genética individual, dos fatores de risco clássicos ou de novos fatores de risco, alguns dos quais nós até nem conhecemos ainda. E que tudo isto nos vai transmitir no grau de calcificação das artérias coronárias. E nós sabemos logo à partida que pacientes sem cálcio nas coronárias têm um excelente prognóstico. Muito bom. Não, posso só fazer aqui uma pequena nota, só porque nós temos aqui mais de 200 pessoas que estão aqui a assistir e nem todos são de várias especialidades, e é só para tentar aqui ajudar um bocadinho a organizar aquilo que falamos. Isto é muito claro para a cardiologia, para colegas da medicina geral e familiar, mas só para dar aqui uma ideia. Portanto, nós hoje em dia o que recomendamos em termos de doentes que nunca tiveram um evento cardiovascular é, como disse o professor Nuno, fazer a tal score de avaliação do risco cardiovascular, chamado risco global. O que é isso? É uma calculadora em que a gente insere os valores dos vários fatores de risco, por exemplo, isso era a idade, o sexo, o valor da pressão arterial, do colesterol, e se é fumador ou não, e com isto dá a tal probabilidade que o professor Nuno falou de ter um evento cardiovascular. E depois nós, no fundo, estas calculadoras podem ir à internet, diz lá Score 2 ou Score 2 OP, OP é nas pessoas mais idosas, mas Score 2, e depois isto no fundo vai nos dar categorias de doentes. Os doentes de baixo risco são os verdes, os doentes de risco intermédio, que o professor Nuno falou, que são os tais a laranjas, não é? Ou às vezes amarelos, e depois os doentes de alto risco, vermelho, ou então de muito alto risco, que são muito vermelho, digamos assim. E depois, portanto, se o doente é de vermelho ou muito vermelho, digamos assim, são sempre doentes que a gente vai precisar de uma intervenção agressiva na modificação dos fatores de risco.
Naqueles em que, sobretudo nestes doentes, em que temos uma probabilidade que não é alta ou muito alta, podemos então utilizar este score de cálcio, portanto é um TAC, mas é um TAC que é só, pede-se no TAC score de cálcio coronário, que no fundo vai dizer se os doentes já têm indícios e manifestações iniciais da aterosclerose coronária. Toda a gente percebe que se tiver cálcio nas artérias coronárias é porque há aterosclerose, que foi isto mesmo que o professor Nuno estava agora a dizer. Desculpa ter interrompido, é só para dar aqui uma integração do que era o score e como é que ele se calculava. É mesmo isso, até porque é se calhar o passo essencial, é quando temos um paciente assintomático na nossa consulta, se calhar nós precisamos de alguma ferramenta que nos ajude, não é só olhar para o paciente, falar com ele e tirar-lhe a pinta, isto é um risco alto, um risco baixo. Estas ferramentas são muito úteis, porque muitas vezes nós nem temos bem a noção real, sem recorrermos a estas ferramentas online, para perceber o risco. Elas ajudam muito, sobretudo quando estratificam o risco alto, é para iniciar terapêutica agressiva de fatores de risco, provavelmente terapêutica farmacológica, ou um risco baixo, e não precisará dessa intervenção tão ativa. Os do grupo intermédio, que foi como calhou deste paciente neste caso clínico que apresentei, precisam de uma estratificação adicional, e é aqui nesta estratificação adicional que cabe o score de cálcio de que estamos a falar. E este quadro que eu apresento até no slide a seguir, resume basicamente esta informação. Nós, nos riscos altos ou muito altos, sabemos o que fazer, não é recomendado score de cálcio. Riscos muito baixos também não é recomendado score de cálcio, a não ser talvez naqueles fatores de risco não contemplados, nomeadamente no caso deste paciente, até só por aí poderia ter indicação por uma história familiar de doença coronária precoce. Nos outros, o score de cálcio é recomendado e vai nos ajudar a orientar a nossa terapêutica. E isto é um resumo que nós apresentamos e que aqui resumo de uma forma mais simples aquilo que nós acabamos por fazer com o resultado do ataque. Alguns colegas utilizam este esquema para, no próprio relatório da angiotaque, eu sou um desses, indicar o que é que poderá estar indicado. É evidente que isto são considerações de um grupo de experts, mas que não são guidelines, não são imposições, cada um poderá guiar da forma que melhor entender, mas é mais ou menos o que a evidência nos demonstra que poderá estar indicado. Isto é uma grande ajuda para este tipo de pacientes como este que aqui indiquei. E o que é que aconteceu neste paciente? Este paciente dá um score de cálcio de 54, que até é um score de cálcio intermédio, mas calha quase no percentil 90 para a idade e sexo. E dá uma idade, isto corresponde a uma idade coronária, as suas coronárias têm a idade de uma pessoa de 55 a 59 anos, portanto ele tem 45 anos, está muito envelhecido, portanto uma carga aterosclerótica maior do que seria esperado para a idade. E portanto, com base nestas indicações, nós decidimos iniciar estatina com um nível alvo inferior a 70 mg por decilitro, porque sabemos que é isto que lhe vai modificar o prognóstico. Não é para fazer mais nada, não é para fazer mais testes, é para iniciar terapêutica. Só mais 2 casos em que me ajudou o score de cálcio, trago aqui de forma rápida. Esta paciente, 67 anos, não fumadora, hipertensa, dislipidémica, veio ter a minha consulta a dizer que tem angina de peito há muitos anos, está medicada com aspirina porque recorreu uma vez a um serviço de urgência e foi medicada com aspirina e manteve-se desde então, e tem este perfil lipídico. Se nós formos avaliar o score, nesta altura isto ainda é o score antigo, mas dá na mesma um risco intermédio, valeu a pena avançar para um score de cálcio. Porquê? O score de cálcio nesta paciente foi de 0, o que nos dá uma probabilidade de doença coronária muito baixa e, sobretudo, probabilidade de eventos muito baixa. Portanto, um risco cardiovascular baixo, não precisa de aspirina, vamos retirar a aspirina, que até está a ser provavelmente agressiva para o seu estômago e não há necessidade, e depois ponderaremos se há necessidade ou não de um protetor gástrico, até da estatina, mas sabendo que o seu risco é muito baixo. Portanto, provavelmente não terá vantagem em fazer estatina esta paciente. Ok?
Outro caso clínico, sexo masculino, 55 anos, dislipidemia, fumador, está muito relutante a iniciar a dieta ou estatina para a qual eu tinha dado indicação, está pouco motivado em deixar de fumar, estes são o seu perfil e as suas tensões arteriais e, mais uma vez, sendo fumador, cai num risco intermédio de risco cardiovascular. E aqui o score de cálcio dele foi 277. E isto é um risco de cálcio bastante, comparado ao que é previsto para a idade, é um risco bastante elevado para a idade, dá uma idade coronária muito superior à que ele tem na realidade e, portanto, o plano está claramente definido e este é um caso que eu me lembro muito bem porque é um paciente que estava a ser muito difícil convencer e a partir do momento que eu lhe mostro o resultado do score de cálcio e as imagens do cálcio nas suas artérias coronárias, concordou em fazer tudo o que eu lhe pedi e é agora um doente até bastante disciplinado. E eu trago-vos aqui uma ideia do que era um slide que eu apresentei em 2012, que era o que é que nós fazíamos há 10 anos para estratificar estes doentes que iam neste risco intermédio no tal score clínico. Nós tínhamos uma panóplia de exames possíveis. Já aqui constava o score de cálcio, mas havia vários outros. Na realidade, em 2023, isto evoluiu dramaticamente para, basicamente, o score de cálcio é o teste ideal neste grupo de pacientes para estratificar melhor o seu risco cardiovascular. Também há algum interesse no ecodoppler carotídeo, mas com menos evidência de ser tão bom a reestratificar o risco. Ok? Outro caso clínico. Só para dar aqui um pequeno resumo, não é? Este score de cálcio coronário vai ser utilizado em pessoas assintomáticas para uma melhor avaliação do risco cardiovascular, do risco de um dia os doentes virem a ter um evento cardiovascular. Portanto, é um exame que, sobretudo nestes doentes que o Nuno falou, pode ser muito útil para a tal detecção da doença subclínica e depois, como o Nuno disse muito bem, eu vejo muito isto no meu dia-a-dia, que é o doente perceber que às vezes está a fazer a medicação, nomeadamente as estatinas, não é por causa do colesterol, é porque já tem doença numa fase inicial, como nós dizemos, aterosclerose subclínica, e portanto isto é importante para que ele no futuro não venha a ter um evento cardiovascular. Portanto, isto é um exemplo até de individualização, por um lado diagnóstica e depois também terapêutica. Portanto, é uma das utilizações do TAC cardíaco, nomeadamente aqui temos que pedir esse score de cálcio coronário para depois quem faz o exame saber aquilo que vai à procura. A outra indicação é aquilo que o Nuno vai agora falar, que é na avaliação da dor torácica. Força, Nuno? Sim. Só uma coisa para lá para casa, as dúvidas que tiverem, desafiem. O professor Nuno está aqui para responder às perguntas, portanto vão colocando as vossas questões, que estamos dispostos aqui a receber as vossas questões. Muito bem, portanto esta é realmente a primeira mensagem. Dentro da TAC cardíaco há basicamente dois tipos de TAC. Um é o score de cálcio, que é o que temos vindo a falar até agora, e outro é a angiografia coronária não invasiva por TAC, que está indicado em pacientes sintomáticos habitualmente. E é isto que este caso clínico vai tentar refletir. E neste caso nós temos um paciente de 52 anos, motorista, que é diretor desportivo num clube de futsal, que aparece na nossa consulta com clínica de há um mês de dor torácica a andar em plano, mas que é mais evidente em subidas, mas que também passa sem ter de abrandar o passo. É uma dor que nos deixa um bocadinho em dúvida. Como fatores de risco tem hipertensão arterial, não tem antecedentes cardiovasculares relevantes, está medicado para a sua hipertensão arterial e estas suas tensões arteriais, o exame objetivo não tem alterações relevantes. Faz ECG, o ECG este que aqui vemos, não há alterações, mesmo para quem não sabe ler ECG pode acreditar, não há alterações, é um ritmo sinusal, o ECG normal. Este é o seu ecocardiograma, apenas notamos uma dilatação ligeira da aurícula esquerda, a função ventricular é boa e, portanto, basicamente podemos dizer que será um ecocardiograma normal ou expectável para quem tem hipertensão arterial. Faz prova de esforço, aliás, este paciente já vinha com esta prova de esforço feita,
uma prova de esforço que é máxima, 9 minutos e 30 segundos, desencadeia uma dor retroesternal, não é constitutiva, é uma dor de inardência só no pico do esforço e não tem alterações do segmento STT. E então, aqui nós ficamos, bem, tem um teste, o teste eletricamente é negativo, mas o que é certo é que o paciente teve um desconforto e diz que é o mesmo desconforto que tem essa tal ardência quando estava no pico do esforço. O que é que nós podemos fazer aqui melhor? Nós podemos olhar para as características da dor e tentar perceber qual é a sua probabilidade. Consoante for mais típica ou menos típica, há mais ou menos probabilidade de nós estarmos realmente a ter sintomas devido à doença coronária. E a tipicidade vem destas características que aqui estão indicadas, 1, 2 e 3, ser um desconforto opressivo ou constritivo na face anterior do tórax ou do pescoço, mandíbula ou braço, que é desencadeada pelo exercício físico e que é aliviada em repouso ou com nitratos em pouco tempo. E depois temos as coisas, a angina típica, esta que reflete isto, claramente não era a deste caso. A angina atípica cumpre apenas 2 destas características anteriores e eu diria que, a avaliar pelo que temos até agora, eu diria até que isto parece uma dor torácica não anginosa, parece cumprir apenas uma das características anteriores, pelo menos o ser desencadeada pelo exercício. E com base nisto, nós sabemos logo à partida que ou temos uma dor não anginosa ou uma angina atípica, e isto dá-nos uma probabilidade de doença coronária, portanto, uma probabilidade pré-teste, ainda antes de fazermos qualquer teste, que é uma probabilidade intermédia ou até intermédia baixa. Apesar de ser um grupo etário em que o risco de ter eventos é mais alto, um homem na casa dos 50, ainda devido às características da sua dor, nós temos uma probabilidade relativamente baixa de doença coronária. O que é que está indicado nestes pacientes? Tem sintomas, portanto, aqui já não é estratificar só o risco a 10 anos para melhorar a terapêutica, é mesmo nós decidirmos qual é a melhor terapêutica, porque pode ser até revascularização coronária, se nós descobrirmos doença coronária que justifique tal. Nestes pacientes com probabilidade mais baixa é que parece ser mais importante a anatomia definida pela angiotaque coronária. Esta é a principal indicação de pacientes de utilização da angiotaque coronária para diagnóstico de doença coronária. Portanto, o objetivo principal é excluir doença. E, portanto, nessa consulta foi o que eu fiz, até escrevi PES-TAC na tentativa de exclusão de doença coronária e depois pus uma notinha para mim próprio, pedi testes comigo caso não seja negativo. E pedi para trazer as análises que fez. Este foi... O angiotaque também começa por dar um score de cálcio, como nos casos anteriores, portanto, dá-nos uma estratificação do risco, mas não é aqui que nós nos vamos definir, embora ajude a definir o risco vascular e até pode ajudar a decisão terapêutica, mas nós temos que ver mais do que isto. Temos que ver se há obstrução nas artérias ou não, para perceber que de forma devemos tratar estes sintomas. E a angiotaque, nisto é muito útil. Isto é a angiotaque deste paciente. Ao início até me parecia que era um artefacto ali, que saltava ali, que às vezes o ataque tem isto, mas na realidade confirmou-se que este paciente tem uma estenose importante. Não sei se conseguem ver bem, nem sei se consigo apontar, mas vê-se bem aqui esta falhazinha na descendente anterior média. Isto é uma lesão suboclusiva, já uma lesão bastante crítica e que precisará de orientação. Essa orientação, obviamente que foi dada. Antes de mais, passamos a saber que é um paciente com doença coronária obstrutiva, tem desde logo indicação para tentar controlar ao máximo os seus fatores de risco vascular. Os alvos passam a ser daqueles pacientes como os que já tiveram eventos, portanto, o mais baixo possível ao LDL, bom controle das tensões, por aí fora, e também passamos a saber que nós conseguimos controlar os sintomas, porque estes sintomas estão associados à doença coronária, e daí dar medicação como o bisoprolol ou a amlodipina para reduzir a sintomatologia. Mas além disto... Devemos mandar também ao cardiologista, não é? Portanto, nós vamos agora ao doutor... Ele já estava num cardiologista nesta altura, mas seria a altura certa
para enviar à cardiologia. Há de certeza muitos colegas que pedem ou devem pedir um angiotac quando têm suspeita de doença coronária. Aquele doente que nos surge muitas vezes no nosso dia a dia, com dores torácicas, em que ficamos na dúvida se aquela dor torácica é uma dor anginosa, se não é. Temos estes doentes todos os dias no nosso dia a dia e aqui o angiotac é uma ferramenta útil, é aquilo que a gente chama um teste anatómico, ou seja, vai ver a anatomia das artérias coronárias e se há ou não apertos nas artérias coronárias. Neste caso, viram que até a prova de esforço nem parecia ter nada, mas que aqui no angiotac claramente identificava uma estenose, um aperto de uma artéria coronária que é significativo e, portanto, é necessário iniciar o tratamento para impedir depois o risco, não só melhorar a qualidade de vida, mas o risco de vir a ter um infarto, um evento cardiovascular agudo, digamos assim. E neste caso, a minha estratégia inicial até foi ultrapassada, porque a minha ideia inicial era, se não fosse um angiotac normal, eu iria testar isquemia. E eu acabei por não testar isquemia, porque realmente a estenose é na descendente anterior suboclusiva e claramente eu percebi, e com a medicação isso comprovou-se, que os sintomas, apesar de serem atípicos, eram mesmo daqui. Pronto. E isto fez ultrapassar um bocadinho esse teste de isquemia, que se calhar a Rita vai falar mais à frente, mas que seria a minha abordagem inicial na maioria dos pacientes que tivessem alguma doença coronária detectada na TAC. Neste caso, é uma doença quase obstrutiva, quase uma oclusão completa, num paciente que não tinha nada no angiotac, na contratilidade, como se lembram do ecocardiograma, e, portanto, aqui há alguma vantagem potencial em resolver esta... Há, desde logo, a vantagem de resolver os sintomas. O prognóstico provavelmente é modificado mais pela medicação, mas poderá ter vantagem em ser revascularizado. E foi isso que foi feito, foi enviado para a coronariografia invasiva, por cateterismo, e confirma-se a lesão, que acho que se vê muito bem nesta imagem aqui, quase que desaparece o vaso, e portanto confirma os achados de ataque, e no coronária direita não tinha nada, e no mesmo procedimento foi realizada a angioplastia com sucesso, e realmente este paciente ficou assintomático. Não ficou resolvida a doença dele é para ser resolvida com medicação ao longo da vida, mas pelo menos desde logo ficou sem sintomas, ok? A principal mais-valia da angiotac coronária até não costuma ser o diagnóstico, como neste caso. É mais giro trazer casos em que houve doença, como neste caso, mas a maior parte da utilidade é excluir doença coronária. É muito útil nestes pacientes com probabilidade pré-teste intermédia ou baixa, porque tem uma alta capacidade de exclusão de doença. E isto é muito eficaz, por exemplo, nas provas de esforço. Mais de 70% das provas de esforço, eu acho que digo isto isso. Apesar de tudo, este não é o caso habitual. Mais de 90% das angiotaques realizadas após uma prova de esforço duvidosa excluem doença coronária obstrutiva. É isso que nós queremos. A maioria dos pacientes que chegam à angiotac é para excluir doença. Podem confirmar, e funciona bem como uma confirmação anatómica, mas o nosso objetivo principal, porque são pacientes habitualmente com risco um bocadinho mais baixo, é dizermos, não, os sintomas não vêm da doença coronária. Mais-valias adicionais, além desta de excluir doença, quantificar o grau de estenose, e nós fazemos isso por patamares, não é bem como a angiografia invasiva, nós aqui é mais por patamares. E tem uma mais-valia adicional de caracterização da placa, portanto, poder identificar placas que estão associadas a maior risco de ruptura, que têm estas características, por exemplo, esta calcificação focal que aqui mostro, este sinal da argola do guardanapo, que é um núcleo mais escuro rodeado por uma argola mais clara na própria placa, esta remodelagem excêntrica em que a placa cresce para fora do vaso, e esta baixa atenuação do raio-x, em que estão placas muito escuras com estas unidades Anderson muito baixas. Isto é sinal de um grande componente lipídico e, portanto, o risco maior de ruptura.
Mas apesar de tudo, isto é muito interessante, mas apesar de tudo nós temos sempre que manter em consideração, ter na cabeça, que a maioria dos eventos vai ocorrer em placas não obstrutivas, antes de mais, sem estas características de alto risco, apenas pelo facto que elas são mesmo muito mais frequentes que todas as outras. E, portanto, a maioria dos infartos acontece em placas pequeninas, é que nós até, na visualização, não ligamos muito porque não estão a dar estenose, nem têm estas características de placa mais vulnerável. É por isso que é importante esta quantificação da carga aterosclerótica, que é complementar ao score de cálcio. Isto pode ser feito pela angiografia, permite, adicionalmente ao score de cálcio, identificar mais placas não calcificadas, mas no fundo tem o mesmo papel que o score de cálcio, é dar a ideia da carga aterosclerótica do nosso paciente, por isso é que justifica depois nós avançarmos para terapêutica mais intensiva ou não. Mais valia de haver orientações específicas, e é isto que o Ricardo estava a falar há bocado, que é saber o que fazermos quando recebemos um relatório, e há orientações claras para isto, de acordo com aquilo que nós encontramos, e no final nós escrevemos sempre na conclusão os achados e qual é o CAD-RADS. Para quê? Para que a pessoa que não saiba mais nada, sabe pelo menos ir ler ao CAD-RADS à internet e ver o que é preciso, o que é mais indicado fazer em cada paciente. É evidente que isto são tabelas, normalmente nas conclusões nós acrescentamos a tabela para a pessoa poder consultar, mas basicamente a ideia principal é isto, é corrigir os fatores de risco de acordo com a carga aterosclerótica, como faríamos se fosse só um score de cálcio, e além disso, consoante o angiotac der um CAD-RADS mais alto ou mais baixo, orientar de forma diferente. Um CAD-RADS maior ou igual a 4, portanto, placas com estenoses acima de 70% de estenose são para referenciar à cardiologia, como disse há bocado e muito bem o professor Ricardo. Placas intermédias que darão estenoses intermédias entre 50% e 70%, mais habitualmente será para fazer um teste funcional, tal teste de isquemia, e verificar se é positivo ou não, porque se não for positivo também, basicamente o objetivo é controlar os fatores de risco. E mesmo placas estenose assim mais avançadas podem ser testadas apenas funcionalmente e só se forem positivas referenciar para a cardiologia. Angiotaques com estenose descritas abaixo de 50% não necessitam testes adicionais. O que é preciso é corrigir os fatores de risco. Ok? E, portanto, como mensagem final desta minha apresentação, eu trago aqui esta ideia do score de cálcio ser um excelente estratificador de risco em pacientes assintomáticos. É especialmente indicado no cuidado de saúde primários, porque é quem segue estes pacientes, pessoas assintomáticas. O angiotac é muito útil para excluir doença coronária e é habitualmente primeira linha, ou então, como foi no caso do nosso paciente, após uma prova de esforço positiva ou duvidosa. É o teste mais apropriado à exclusão de doença coronária também em cuidados de saúde primários, precisamente que são pacientes com grupos mais baixos. Já os testes funcionais de imagem, que eu não falei, mas que a Rita irá falar um bocadinho, porque a ressonância cai também neste grupo, é mais indicado para probabilidades mais altas, ou, por exemplo, após um angiotaque coronário e que tenham placas com estenose acima de 50%, o tal CAD-RADS 3. A prova de esforço, claro que é muito útil na valorização dos sintomas e na quantificação da capacidade funcional, mas é atualmente um exame de segundo plano no diagnóstico de doença coronária, funciona como modificador pré-teste, da probabilidade pré-teste, ou quando não há acesso a técnicas de imagem. Ainda não é muito usada mesmo no nosso país, precisamente por esse segundo ponto, é que o acesso a técnicas de imagem não é tão fácil assim, especialmente nos cuidados de saúde primários. Só para terminar, em relação ao ataque, uma discussão, este é o meu último slide, erros frequentes que eu vejo na prática clínica. Nós não devemos nunca referenciar para cateterismo, isto é, obviamente, para os colegas, os poucos cardiologistas que nos estão a ver, isto é uma mensagem sobretudo para eles, mas também para quem recebe um relatório de score de cálcio e a seguir manda para mais exames. Não é para fazer mais exames. Mesmo que deem um score de cálcio altíssimo, se o paciente está sintomático, o que nós devemos fazer é orientar o tratamento de acordo com esse risco. E é seguir essas recomendações.
não é para fazer mais testes. Senão isto não acaba. Vai-se encontrar placas aqui e ali e vai-se começar a tratar coisas que não precisam ser tratadas. Paciente assintomático, correção de fatores de risco. Depois, uma coisa que vejo, muitos pedidos de angiografia coronária por TAC apenas para esta certificação de risco. Eu acho que isto pode ser feito, mas quanto a mim é um excesso, é um teste caro demais e que submete o paciente a mais radiação e a contraste endovenoso. E é um exame um bocadinho mais complexo, embora seja um exame simples. Não, para mim não faz sentido. Nós temos o score de cálcio exatamente para isto. E depois, não valorizar apenas o grau de estenose e negligenciando a carga aterosclerótica, porque a doença coronária não obstrutiva multivaso tem maior risco que uma doença coronária obstrutiva de um vaso só. E isto tem que estar presente nas nossas mentes. Nós sabemos tratar estas doenças e temos que as tratar, e é para isso que os exames servem. Fazer o diagnóstico correto, mas depois atuar de forma ao resultado desse exame. E é por isso que vai aqui este meu ponto final. Nós devemos tratar a doença cardiovascular e corrigir o risco, porque isso é que vai evitar eventos, e não tratar as estenoses ou não tratar os exames. Eu às vezes vejo um bocadinho a tendência de olhar muito para as placas que são de, sei lá, 50% fazem um teste de isquemia, não dá isquemia e fica-se por ali. Não, este paciente tem doença coronária, não obstrutiva é certo, até pode já nem ter sintomas, mas nós temos que corrigir o risco e tentar baixar a sério o colesterol, deixar de fumar, fazer mais exercício físico. Isso tem que ser a nossa prática diária e é o que custa fazer, muito mais do que pedir exames, mas que tem muito mais sucesso. Pronto, e era isto que tinha aqui para falar desta parte. Obrigado, Nuno. Obrigado aqui pela tua excelente exposição. Pronto, portanto, sabemos bem o que era um score de cálcio, um angiotac. E vou aqui já lançar aqui uma primeira pergunta, enquanto a Rita vai preparando também a sua apresentação. Agora vamos passar à outra modalidade, que é a ressonância cardíaca. E a pergunta aqui é uma pergunta interessante, que é, num doente, do fundo ele pergunta assim, que tenha feito um score de cálcio e a risco intermédio, de quanto em quanto tempo é que deve pedir um score de cálcio? Ou seja, vamos imaginar que não tinha grande score de cálcio, quando é que vais repetir novamente um score de cálcio? Não? Isso depende do que deu o primeiro score de cálcio. Claro. Se o primeiro score de cálcio tiver dado 0 e ele passa a ser restratificado num baixo risco, é evidente que o score nunca vai mudar o score clínico, mas ele passou a entrar num paciente de baixo risco. Faz algum sentido repetir este exame passado 5 anos? Clínica 3 a 5, eu aconselho os meus pacientes a não se estressarem com isto. Baixo risco, fazer aos 5 anos é mais que suficiente. Se já tiver sido restratificado com algum cálcio em algum dos grupos de risco, não é para repetir, porque nós aí, a partir do momento que nós o classificamos, por exemplo, para alto risco e começamos estatina, a partir daí é um paciente que vai ter sempre que fazer estatina. Não faz sentido nós andarmos a repetir. Vamos imaginar que, por exemplo, o score de cálcio é 100, ok? Vamos ter que iniciar a estatina para modificar o estilo de risco. Não é preciso estar a pedir, passado 5 anos, outro score de cálcio. Nunca mais na vida, eu diria. Mas, claro, porque o facto dele ter 100, 200 ou 150 não vai alterar a nossa estratégia terapêutica. Agora, se ele for, por exemplo, de 0 e nós quisermos daqui a 5 anos restratificar o risco, isso faz sentido. Vale a pena fazer um novo score de cálcio. Sim, é isso mesmo, a mensagem é mesmo essa. A outra pergunta também é fácil de responder e eu acho que é importante que fique clara, que é um doente que vai fazer um angiotac coronário. A pergunta é se tem que fazer primeiro do TAC o score de cálcio ou se devido ao quadro clínico passa a ter que fazer angiotac sem necessidade de score de cálcio. Tu falaste disto na tua apresentação, Nuno, mas se calhar só para esclarecer. Sim. A esmagadora maioria dos centros que faz TAC cardíaca faz como parte do seu protocolo de angiotac coronária, portanto, nos pacientes sintomáticos que são referenciados para angiotac coronária, faz no mesmo procedimento um score de cálcio. Isto porquê? Porque para além de dar a tal informação adicional do risco a 10 anos, que dá e é independente daquilo, embora correlacionado, independente daquilo que vai dar a angiografia, ajuda-nos a definir melhor, a poupar radiação. Logo por aí nós podemos definir melhor a área que vamos irradiar, porque já temos uma primeira aquisição sem contraste, com menos radiação,
e no exame contrastado nós podemos poupar radiação se nos basearmos no calcium score, na tal aquisição sem contraste, e permite-nos também depois perceber melhor e não deixar passar algumas placas mais pequenas calcificadas, e vamos àquela zona onde vimos o score de cálcio e vamos tentar perceber melhor se há lá doença aterosclerótica ou não. Portanto, eu diria, para quem pede é igual, pede sempre só a angiografia, porque o quadro clínico justifica um angiotaque coronário, mas vai sempre receber os dois valores. E eu, até já há artigos publicados por isso, por António Miguel Ferreira de Lisboa, que denota-se que as pessoas olham um pouco para o resultado do score de cálcio que lá vai. Ele é dado de forma gratuita, está ali pequenino lá numa parte do relatório, e as pessoas depois valorizam pouco, olham para as conclusões, veem que não há doença coronária obstrutiva, mas aquela informação do score de cálcio é que realmente vai modificar, sobretudo naqueles doentes que não têm doença coronária obstrutiva naquele momento. Se olharmos para aquele score de cálcio e pensarmos, muito bem, estes sintomas até podem não ser daqui, portanto vou tratá-lo como um assintomático, este score de cálcio vai refazer aquilo que eu tenho como estratégia para este paciente. E muitas vezes nós sentimos isso, passa um bocadinho ao lado. Era um bocadinho naquele meu slide final, que às vezes as pessoas estão muito centradas na estenose, mas o risco que é dado pelo score de cálcio é uma coisa que está lá e é dado gratuitamente neste exame. Portanto, deve ser olhado para ele. Nuno, vamos passar agora para a doutora Rita Faria, que nos vai falar de ressonância. Vai ficar aqui o desafio, porque temos aqui outras perguntas, e já agora vais pensando, que vamos deixar para o final, que é se vale a pena fazer angiotaque coronário, score de cálcio, nas pessoas com suspeita de dislipidemia familiar e, sobretudo, também nas pessoas com menos de 40 anos. Nós depois já vamos chegar a isto, portanto, responderemos no fim, quando abrirmos a discussão, mas para não perdermos mais tempo, vamos falar de outra modalidade de imagem, também está em crescimento exponencial e com cada vez mais indicações, que é, de facto, a ressonância cardíaca. E, portanto, para nos falar disso, conforme disse no início, teremos aqui a doutora Rita Faria, que todos os dias faz muitas ressonâncias cardíacas. Rita, bem-vinda. Olá, muito boa noite a todos. Eu vou começar por falar das mais-valias e contraindicações e limitações da técnica, gerais. Vou falar das indicações para ressonância numa perspectiva mais clínica e vou tentar ilustrá-la com imagens e casos clínicos. E o que eu pretendo é que no final deste webinar tenham a noção de quando e como referenciar um doente para ressonância, para que se possa tirar o máximo proveito deste exame e para que ele tenha impacto real na orientação do doente. Quais são as mais-valias da ressonância? Desde já, a elevada qualidade da imagem, é uma técnica com uma resolução espacial e temporal muito elevada, com elevada reprodutibilidade e não expõe o doente a radiação ionizante. Mas, efetivamente, a grande vantagem da técnica é o facto de conseguir avaliar morfologia, função e realizar caracterização tecidular num só exame. É o que se chama uma one-stop shop modality. Tem também limitações, desde já as contraindicações gerais para ressonância cardíaca, que nos excluem logo alguns doentes à partida, a necessidade de um ritmo de eletrocardiograma regular para conseguirmos imagens com boa qualidade. É uma técnica menos acessível e mais dispendiosa que o ecocardiograma e é uma técnica complexa, portanto, sem o treino adequado, rapidamente vamos ter exames não diagnósticos. Além disso, e apesar de termos salas bonitas e técnicos e enfermeiros super simpáticos, é um exame que não é muito amigável para o doente. É um exame muito longo, uma ressonância cardíaca demora uma média de 45 minutos, num espaço confinado, exigimos ao doente que faça a apneia expiratória e, além disso, injetamos substâncias que não fazem sentir muito bem, nomeadamente durante o stress farmacológico e a injeção de contraste. As indicações são múltiplas e vamos começar pela doença coronária e pela cardiopatia isquémica. Porque é que devemos pedir ressonância na doença coronária crónica suspeita ou confirmada, naqueles doentes com perfil de risco mais elevado? Desde já, porque é o gold standard na avaliação de volumes e função ventricular esquerda e direita. Permite-nos detectar isquemia, quer através de stress vasodilatador, quer através de sobrecarga com dopamina à semelhança do eco. Permite-nos ainda avaliar e quantificar a presença de cicatriz e viabilidade miocárdica e, além disso, se for necessário, ainda nos permite avaliar a anatomia coronária através da coronariografia por ressonância.
Na detecção de isquemia, tem um desempenho de diagnóstico superior comparativamente com o eco de sobrecarga com dopamina. Para já, porque não tem limitação de janela acústica, tem uma melhor relação sinal-ruído e tem claramente uma melhor acuidade diagnóstica. Também se compara favoravelmente à SPECT, pela melhor resolução temporal e espacial, pela ausência de artefactos de atenuação pelas estruturas adjacentes, nomeadamente a atenuação mamária e a atenuação hepática, não é limitada pela redução balanceada de fluxo e, portanto, não nos vão escapar doenças de tronco e 3 vasos e não expõe o doente à radiação ionizante. E se acham que a resolução, de facto, não é muito relevante, podem ver a diferença de resolução de uma SPECT para um estudo de perfusão numa ressonância 3 Tesla e é efetivamente abismal. Podemos detectar isquemia de duas formas. A forma mais utilizada é através da ressonância de perfusão sob sobrecarga vasodilatadora e utilizamos geralmente a adenosina ou regadenoson. É uma técnica que utiliza uma técnica de primeira passagem de contraste no miocárdio, utilizamos sequências ultra rápidas. Esperamos que o contraste chegue ao ventrículo direito, damos a instrução da apneia do doente e depois obtemos estas imagens bonitas. De seguida, comparamos a perfusão miocárdica regional após a administração de stress vasodilatador com as imagens em repouso e, sobretudo, com o realce tardio, e é isso que nos vai permitir avaliar se o doente tem isquemia ou cicatriz ou se, eventualmente, estamos perante um artefacto. É uma técnica com uma elevada resolução espacial, como já vimos, uma elevada sensibilidade diagnóstica, mas também tem contraindicações, nomeadamente a presença de bloqueios mais avançados e a presença de broncoconstrição ativa, portanto, um doente asmático, por exemplo, com uma descompensação recente. O outro método é em todo similar no protocolo à ecocardiografia de sobrecarga com dopamina. No fundo, pretendemos avaliar a contractilidade segmentar para doses crescentes de sobrecarga. Neste caso, podemos ver que a parede lateral começa a contrair menos bem para doses mais elevadas de dopamina e este doente tinha efetivamente doença obstrutiva da CX. Esta técnica foi um bocadinho relegada para segundo plano e utilizamos só em situações particulares, dada a simplicidade do protocolo da ressonância de perfusão com stress vasodilatador e a mais elevada sensibilidade da técnica anterior. Só para dar aqui uma chega, o médico prescritor não é ele que tem que saber se vai ser com dopamina com um teste vasodilatador, ok? O médico prescritor só tem que pedir que quer uma ressonância com avaliação de isquemia e, portanto, depois quem executa o exame é que depois vai selecionar ao doente o que é que vai fazer, qual é o tipo de stress, digamos assim, que vai querer induzir ao coração para avaliar a tal isquemia. Força, Rita. Exatamente. A grande mais-valia da ressonância é também a capacidade para caracterizar, para fazer caracterização tecidular e, de facto, a ressonância tem a capacidade de detectar até pequenas cicatrizes de infarto. Como é que nós fazemos isto? Através da técnica de realce tardio. No fundo, utilizamos sequências que nos permitem anular o sinal do miocárdio normal e utilizamos um contraste extracelular que não penetra na membrana celular íntegra e saudável e, portanto, que se vai fixar nas zonas em que há necrose e fibrose do miocárdio. Para além, nós hoje sabemos que não é tanto a espessura da parede, mas a transmuralidade do infarto que vai ditar a recuperação de determinado território isquémico após a vascularização miocárdica. Sabemos que quando temos cicatriz transmural, aquele segmento não vai recuperar após vascularização e nos segmentos sem cicatriz a probabilidade de recuperar ronda os 80%. Além desta técnica, podemos ainda efetuar coronariografia por ressonância, que perde muito em relação ao TAC, para já porque tem uma resolução espacial inferior, é muito trabalhosa, os tempos de aquisição são muito longos e, portanto, nós reservamos esta técnica, sobretudo nos doentes jovens, para diagnósticos de aneurismas coronários, por exemplo, na doença de Kawasaki, e para detecção de origens anómalas das artérias coronárias. Também no infarto agudo do miocárdio, a ressonância pode ser útil em situações particulares, permite-nos avaliar a extensão e implicações do infarto, e também a presença de complicações, nomeadamente a distinção entre aneurismas e pseudoaneurismas, a caracterização de comunicações interventriculares, etc. Podemos ver aqui nesta imagem de baixo um doente que já entrou com infarto evoluído, com cerca de 10 dias de evolução, e podemos já ver este enorme aneurisma ventricular, já com trombo a tapar o ápex. Uma das indicações mais frequentes nos nossos doentes internados é, de facto, no MINOCA, num infarto com coronárias normais.
Isto são doentes que se apresentam na urgência com dor torácica, alterações eletrocardiográficas e troponina positiva e depois são submetidos a cateterismo ou angiotaque, de acordo com a suspeita clínica, e de facto não têm doença obstrutiva. Isto põe-nos um dilema diagnóstico, porque o tratamento das várias entidades é muito diferente. Este é o caso de um doente que até era de meia idade e tinha alguns fatores de risco e foi admitido por um NSTEMI na nossa urgência, não tinha doença coronária obstrutiva na coronariografia e foi referenciado para ressonância. E aqui podemos ver uma discreta área subepicárdica de hipersinal nas sequências ponderadas em T2 que nos permitem avaliar edema e o realce tardio subepicárdico típico das miocardites. Portanto, este doente tinha uma miocardite aguda e o evento não foi provocado por doença coronária. Além disso, a ressonância é muito importante nas miocardiopatias. Este é um dos slides mais importantes da apresentação. Nós sabemos que o realce e o padrão de realce isquémico, até pela própria patofisiologia da isquemia, começa no subendocárdio e depois progride até se tornar transmural, em determinadas situações, e os padrões não isquémicos são múltiplos, mas nós sabemos identificar, de facto, alguns padrões mais frequentes, nomeadamente nas miocardiopatias dilatadas, a presença desta estria mesocárdica, nos fenótipos hipertróficos, esta presença de realce nos pontos de inserção septal do ventrículo direito, e, de facto, é a análise deste padrão que nos vai dar o diagnóstico diferencial de muitas cardiomiopatia. Para exemplificar isto, trago um exemplo da ressonância no fenótipo hipertrófico. É um doente da minha consulta, um senhor de 65 anos, praticante de desporto amador, que não tinha fatores de risco cardiovascular, já era uma pessoa muito saudável, não tinha história familiar relevante e foi referenciado à consulta por um episódio de síncope com esforço. Até já trazia prova de esforço do exterior que não tinha critérios para isquemia e tinha um Holter normal. O que estranhei logo foi a presença de critérios de voltagem para hipertrofia no ECG num doente não hipertenso e o eco revelou uma hipertrofia ligeira do septo basal. E eu pedi ressonância a este doente. E podemos avaliar já nas imagens Chine, que estão no painel de cima, a presença de uma hipertrofia assimétrica, que é de predomínio anterior e antroseptal, e depois o realce tardio vai revelar um padrão intramural confluente nas zonas de maior hipertrofia, e este senhor, efetivamente, tem uma cardiomiopatia hipertrófica. E portanto, o realce... Só uma nota, uma indicação para a ressonância cardíaca é quando a gente tem uma hipertrofia no eco que não é explicada e, portanto, ajuda a detectar qual é a causa, a etiologia da hipertrofia do doente. Portanto, aqui, no caso, acabou por ser uma cardiomiopatia hipertrófica. Muito bem. Além disso, a ressonância não nos permite só fazer o diagnóstico, mas também ajuda na estratificação prognóstica. Nós sabemos que a presença de realce tardio numa extensão superior a 15%, que nós quantificamos na ressonância, está associada a um risco 2 vezes superior de morte súbita comparativamente com doentes sem realce. E apesar disto ainda não estar incluído nas calculadoras de risco atuais, europeias, já é aceito pelas nossas equipas da ritmologia como uma variável adjuvante para a colocação de CDI. Este é outro exemplo de um fenótipo hipertrófico, num doente em que a hipertrofia inicialmente até tinha sido desvalorizada, é um senhor de 78 anos com uma história de hipertensão, mas que dá entrada na nossa urgência por uma insuficiência cardíaca inaugural. O eco mostrou uma hipertrofia ventricular esquerda grave, com um padrão de strain muito típico, e o doente foi referenciado para ressonância. E podemos ver, de facto, uma hipertrofia que é mais concêntrica, não é simétrica como no caso anterior, já com alguma disfunção biventricular e com presença de rampo pericárdico. Nas sequências, no TI-Scout, tivemos muita dificuldade em anular o miocárdio normal e depois no realce tardio foi evidente este realce extenso de predomínio subepicárdico, mas também com algumas zonas transmurais e que depois foi confirmado também nas sequências mais avançadas mapping miocárdico, um T1 nativo aumentado e um grande aumento do volume extracelular. E este doente foi diagnosticado com uma amiloidose cardíaca. Mais tarde fez uma cintigrafia com DPD, confirmou-se uma amiloidose ATTR, o doente fez estudo genético, confirmou uma PAF e já iniciou tratamento com tafamidis. Também aqui a ressonância tem impacto prognóstico, é muito diferente diagnosticarmos estes doentes numa fase em que ainda não têm realce e têm só um volume extracelular, numa fase precoce da doença, diagnosticarmos estes doentes numa fase já avançada, em que já temos realce transmural e um grande aumento do volume extracelular. Também na
Apatia dilatada, e quando falo em miocardiopatia dilatada, falo em doença não isquémica, em doença intrínseca do músculo cardíaco, que conduz à dilatação e disfunção ventricular. A ressonância não só estabelece o diagnóstico e começa logo por fazer o diagnóstico diferencial com a cardiopatia isquémica em fase dilatada, como pode-nos dar algumas pistas acerca de etiologias específicas. Além disso, mais uma vez, a ressonância tem a capacidade de dar alguma informação prognóstica, por exemplo, a presença deste realce tardio intramural a nível do septo está associado a mau prognóstico, juntamente com a fração de ejeção, e mesmo com as técnicas mais recentes de mapping miocárdico, aumentos de T1 nativo e de volume extracelular sugestivos da presença de fibrose intersticial também estão associados a pior prognóstico nestes estudantes. Portanto, só para dar aqui também uma chega, outra indicação que utilizamos muitas vezes para a ressonância cardíaca é quando a gente tem um doente com insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção reduzida, que não sabemos a causa, a etiologia dessa insuficiência cardíaca, pode ser útil pedir uma ressonância cardíaca, porque temos a informação, por um lado, morfológica, ver se as camas estão dilatadas ou não, se tem hipertrofia ou não. Depois, ver a função ventricular esquerda, no fundo, para ver se bate certo com os dados que vêm do ecocardiograma. E utilizando estas técnicas que avaliam o realce tardio, ou seja, o padrão de fibrose, tentar descobrir qual é a etiologia à causa da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Às vezes, o que é que a gente detecta? Um infarto no passado, quando tem um realce tardio de mais de padrão subendocárdico, mas isso a conclusão geralmente diz. Por exemplo, às vezes detectamos doentes que tiveram uma miocardite, alguns no passado, e, portanto, é útil para em termos de orientação, e depois, nestes casos mais particulares, também de detectar, às vezes, doenças genéticas que a gente, às vezes, não parece ao início. Portanto, outra indicação, no fundo, para voltar àquilo que estava a dizer há pouco, que é útil a ressonância cardíaca, é na avaliação do doente que tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, para uma melhor caracterização fenotípica, mas também para perceber a causa dessa insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Desculpa, Rita, continua. Muito bem. Uma das grandes indicações da ressonância é também na suspeita de miocardiopatia arritmogénica, que é uma doença genética do músculo cardíaco e que é uma causa de morte súbita, particularmente numa população jovem, portanto tem particular interesse. Esta doença pode envolver o ventrículo direito, ambos os ventrículos ou só o ventrículo esquerdo, e a ressonância é a técnica de imagem de eleição para o diagnóstico, juntamente com outros critérios de um documento da Task Force, nomeadamente história familiar e eletrocardiograma. Este é um caso típico, em que há uma dilatação muito marcada do ventrículo direito, a presença de disfunção ventricular direita e a presença de áreas de hipocontractilidade, da cinésia e mesmo de cinésia parietal. Só uma palavra para a cardiomiopatia siderótica. Nós sabemos que a deposição de ferro no miocárdio conduz à dilatação progressiva do ventrículo esquerdo e à disfunção sistólica. Isto pode acontecer quer nas doenças metabólicas, como a hemocromatose, o metabolismo do ferro, quer nas anemias graves com necessidade de transfusões recorrentes. Destes casos, a beta-talassemia major foi exemplar. O prognóstico destes doentes era ditado pelo envolvimento cardíaco, 70% dos doentes morriam por insuficiência cardíaca, e é uma técnica de ressonância que nos permite quantificar o ferro miocárdico, o T2 star ou T2 asterisco, que permitiu guiar a terapêutica clínica nestes doentes e reduzir a mortalidade em cerca de 70%. Portanto, é uma das indicações em que a ressonância teve maior impacto prognóstico. É também o principal exame não invasivo no doente com suspeita de miocardite. Faz o diagnóstico diferencial, é útil para a avaliação prognóstica e no follow-up destes doentes. A ressonância permite-nos avaliar mais uma vez a função, a presença de edema miocárdico e o padrão de realce tardio. O que a ressonância não pode fazer é distinguir causas autoimunes infecciosas nem identificar vírus e bactérias. Portanto, nos doentes com evolução muito desfavorável, a biópsia continua a ter utilidade. Este é um caso do nosso serviço, uma miocardite extensa. Mais uma vez, a ressonância permite avaliar a função global e regional. Podemos apreciar que há aqui paredes que contraem menos bem e não têm obrigatoriamente uma distribuição não coronária. Na imagem de edema, estas são as sequências tradicionais T2-STIR, em que as áreas de hipersinal correspondem a áreas de edema, e estas são as sequências de mapping miocárdico mais avançadas. O padrão de realce tardio também muito típico,
sobretudo com uma base subepicárdica, extensão intramural variável, e a ressonância fez o diagnóstico de miocardite aguda com alguma extensão. A técnica é também útil no follow-up destes doentes, porque nem tudo o que brilha na ressonância é fibrose e muito deste realce pode desaparecer no follow-up e, de facto, a zona de fibrose deve ser substancialmente mais pequena do que nós vemos aqui na fase aguda. Nas doenças do pericárdio, o eco ainda é o exame de primeira linha e devemos recorrer à ressonância, sobretudo quando o eco não esclarece o diagnóstico, quando suspeitamos de doença localizada, em patologias mais complexas, quando precisamos definir melhor a anatomia, avaliar todo o pericárdio e também as estruturas vizinhas, mas sobretudo quando pretendemos avaliar repercussão funcional e avaliar inflamação. Portanto, na patologia mais frequente, na pericardite, a maior parte dos doentes não precisam de ressonância. Deve ser pedida a ressonância na fase aguda, quando o eco não é esclarecedor e o curso clínico é complicado, um doente que tem uma febre persistente e que não responde à terapêutica, o doente que se apresenta com múltiplos episódios de pericardite ou quando há suspeita de constrição pericárdica. Na fase crónica, à semelhança da fase aguda, sobretudo para avaliar a inflamação, porque a presença de inflamação vai definir a possibilidade de reversibilidade e de resposta à terapêutica anti-inflamatória. Este é um caso também do nosso serviço, um doente de 28 anos, com síndrome constitucional, com cerca de 3 meses de evolução, foi à urgência e tinha este derrame pleural extenso, foi chamada à cardiologia que lhe fez um eco e revelou este derrame com este aspecto loculado e estranho. E o doente acabou por fazer um TAC, que também não foi completamente esclarecedor. Foi referenciado para ressonância e aqui podemos ver estas imagens em que verificamos um espessamento muito marcado do pericárdio, a presença de um derrame que não tem aquele hipersinal habitual e, portanto, tem algum conteúdo proteináceo. Esta espessura marcadíssima do pericárdio, que não é habitual, o pericárdio é fino em ressonância, e achados adicionais como este conglomerado adenopático. Esta é uma sequência que fazemos para avaliar a constrição, uma sequência SINA real-time, e vemos um aplanamento do septo interventricular, este D que se forma aqui, não é? Este sinal do D, este aplanamento do septo, que sugere fisiologia constritiva. O realce tardio revelou inflamação pericárdica extensa, como veem o pericárdio aparece todo a branco, e este doente acabou por ter uma pericardite difusiva constritiva de etiologia infecciosa, este doente tinha uma tuberculose. Outras indicações muito importantes. Estamos a acabar o nosso tempo. Outras indicações importantes, e que vou passar mais rapidamente, são a doença valvular, na avaliação de massas e na cardiopatia congénita. Na doença valvular, o ecocardiograma é sempre o exame de primeira linha. Devemos pedir ressonância só quando temos dúvidas no eco. A ressonância é particularmente útil nas lesões regurgitantes, nomeadamente da válvula aórtica e da válvula pulmonar, onde podemos avaliar por técnicas específicas, podemos fazer diretamente o cálculo do volume e fração regurgitante. Na avaliação de massas cardíacas, também é a principal modalidade de imagem, o que se percebe pela sua capacidade de caracterizar a tecido, e a cardiopatia congénita é, efetivamente, até uma das principais indicações para ressonância, mas foge um bocadinho do âmbito desta apresentação. Então, quando e como devemos referenciar um doente para ressonância? Quando, em todas as situações clínicas em que a ressonância é um exame de eleição e tem vantagem em relação a outras técnicas de imagem, como na avaliação de isquemia e cicatriz miocárdica ou na suspeita de cardiomiopatia, quando os resultados dos outros exames são inconclusivos ou discordantes e temos esta dúvida diagnóstica, ou em alternativa a outras técnicas pelo facto de ser livre de radiação. Por exemplo, na avaliação de doença congénita ou na avaliação seriada da aorta torácica em doentes jovens, em que nós não queremos estar a irradiar constantemente estes doentes. Como? Devemos, primeiro que tudo, considerar fatores como a segurança do doente e a presença de contraindicações, e se tiverem dúvidas, a equipa responsável estará sempre disponível para esclarecer. Devem ter presentes as limitações do exame e a pré-seleção dos doentes é fundamental para o sucesso e segurança da técnica. Não referenciem doentes que não tolerem o decúbito dorsal porque tenham uma insuficiência cardíaca descompensada ou que não consigam perceber a instrução da apneia, porque o exame fica com pouca qualidade diagnóstica e acabamos por não dar a resposta que é precisa. E pela complexidade e panóplia de sequências que podemos correr, convém que a informação clínica seja clara e completa. No caso da suspeita de processo cardiomiopático, quer seja um fenótipo hipertrófico, quer seja uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, deve ser mencionada a história familiar e é de grande utilidade para nós. Temos, por exemplo, o eletrocardiograma do doente e pode fazer a diferença no diagnóstico diferencial.
E só assim podemos retirar o máximo da rentabilidade do exame, responder às vossas dúvidas clínicas e ter um impacto real na orientação clínica e prognóstico do doente. E é só. Muito bem, obrigado, Rita. De certeza que vamos ter aqui ainda muita coisa para discutir. Portanto, dizia às pessoas lá em casa para submeterem novamente mais perguntas. Nós já temos aqui várias que, entretanto, chegarem. Agora, vamos concentrar-nos. Pedia para submeterem as perguntas de ressonância e vamos então abrir aqui estes últimos 5, 10 minutos no máximo, só para tentarmos então responder às perguntas que vão chegando de lá de casa. Então, vou começar aqui pela primeira pergunta para o professor Nuno. E a pergunta vem de um colega lá em casa que nos pergunta o seguinte: um doente de 40 anos, assintomático, que terá uma dislipidemia familiar e uma história de doença coronária, se sugeres, num caso como este, a utilização do score de cálcio coronário. O que é que achas, Nuno? Sem dúvida, basta ter 40 anos ou mais e ter história familiar de doença coronária precoce em familiares diretos, portanto, pais, irmãos, familiares diretos, que justifica-se fazer isto, e é uma tranquilidade quando nos aparece um score mais baixo. Claro que devemos mantê-lo em vigilância, mas é uma indicação muito clara, é para fazer. Abaixo dos 40, aí as dúvidas já se põem porque não há dados suficientes, provavelmente não justificará, porque é muito raro haver calcificação abaixo dos 40. Pode já haver processo aterosclerótico e começa muitas vezes logo aos 20 e poucos anos, mas normalmente não há calcificação ainda. E, portanto, acima dos 40 sim, abaixo é muito cedo. Pronto, pode ser uma técnica útil, lá está, para a identificação precoce da aterosclerose coronária e depois, havendo aterosclerose coronária, aquilo que dizíamos, não é? É um fator para a intensificação da terapêutica, nomeadamente a terapêutica com estatina, que, como hoje em dia a gente sabe, é a médio e longo prazo um grande modificador da probabilidade de ter um evento cardiovascular, chamando só a atenção de que estes doentes de risco alto ou muito alto temos que ser interventivos na redução do LDL para valores abaixo de 70 ou 55, quando o risco é muito alto. Portanto, uma mensagem que é bastante importante reforçar na prática clínica. Depois temos aqui outra pergunta que também vem aqui para o professor Nuno, que nos diz o seguinte, que é uma pergunta interessante, que é, parabéns, primeiro diz parabéns pela apresentação, e uma pergunta que é, a integração, se faz ou não sentido a integração do score de cálcio em programas de rastreio cardiovascular geral, digamos assim, aqui como diz, à semelhança do que se tenta fazer com o rastreio pulmonar com ataque torácica de baixa dose. Queres dar a tua opinião, Nuno? Isso tem sido bastante discutido. É difícil dar uma resposta concreta a isso, porque não temos ideia real do custo-benefício disso, porque apesar de tudo, apesar de ser um exame com radiação muito baixa, aplicado a uma população muito grande, poderá não ser benéfico. Não há muitos dados sobre isso. Há sim dados sobre populações de risco, por exemplo, pilotos de aviação em idades intermédias, nos bombeiros dos Estados Unidos já fizeram alguns estudos em que se justificou, pode fazer algum sentido esse alargamento como um rastreio, como fazemos para as doenças gástricas, mas não está muito bem estabelecido. Eu gostava de mensagem também que dizia é a seguinte: nós, com os fatores de risco tradicionais, não é? Se identificarmos um doente de alto ou muito alto risco, por exemplo, todo diabético, não é? É sempre um doente de risco alto ou muito alto. São poucos os que estão em risco moderado. Portanto, aí, quando a gente tem um risco alto ou muito alto, a decisão terapêutica é a instituição da terapêutica, nomeadamente das estatinas, em alguns casos aspirina, para modificação do risco. Portanto, se o risco à partida já é alto ou muito alto, o score de cálcio não vai influenciar a nossa decisão. Se calhar naqueles doentes em que não são alto ou muito alto, aí sim, são muito, se calhar até a maioria da população. Eu entendi esta pergunta como sendo dirigida a esses mesmos. Exatamente. Aquele grupo intermédio do score, se valeria a pena. Teoricamente vale, nós devemos aplicar isto a toda a gente, porque se tem um risco intermédio pelo score clínico, o paciente fica muito mais bem servido se nós estratificarmos melhor o risco e conseguimos definir se ele afinal é no risco mais baixo ou no risco mais alto. Portanto, faz sentido.
Para isso era preciso ter os exames disponíveis, que neste momento não estão, e se calhar um bocadinho de vontade política para que isso fosse diferente do que é atualmente. Mas, teoricamente, faz todo sentido. Duas respostas rápidas, Nuno, só para as pessoas saberem lá em casa. Um score de cálcio equivale a quanto de radiação de um outro exame qualquer? Só para as pessoas terem uma ideia. Ora bem, o score de cálcio não tem modificado muito a radiação porque tem, neste momento, o protocolo continua a ser o antigo. Há métodos para reduzir, mas pronto, só para simplificar isto. Anda à volta de 1 milisievert. 1 milisievert corresponde a 100 raios-x de tórax, que corresponde mais ou menos a 1/10, ou 1/12avos, ou 1/15avos de uma cintigrafia de perfusão miocárdica. Ok. E em comparação com um TAC normal torácico? Com um TAC, um angiotaque, esse sim tem vindo a reduzir radiação. Há um angiotaque coronário ou torácico. Sim. O torácico é mais alto, é cerca de, o score de cálcio corresponde a metade da dose de radiação de um TAC torácico simples. Pronto, em relação ao angiotaque coronário, esse é que tem vindo a reduzir, à medida que os aparelhos são melhores, tem vindo a reduzir a radiação, e agora conseguem-se taques coronários basicamente nos aparelhos ultramodernos com a mesma radiação que se consegue um score de cálcio, porque o protocolo foi modificando, enquanto que o score de cálcio mantém-se para ser validado, mantém-se com os parâmetros antigos. Já há novos a ser validados, mas para já mantém-se com essa dose de radiação. O TAC de um 64 cortes clássico que toda a gente faz atualmente para angiotaque coronários anda à volta dos 5 millisieverts, que pronto, cada milisievert são 100 radiações, são 100 raios-x tórax. Muito bem. Outra pergunta, agora para a Rita. Tu focaste uma coisa que é muito importante, que é quando a gente pede um exame, fornecer a informação clínica que, no fundo, motiva o exame. Não precisa de ser uma história clínica completa, mas alguma informação clínica é muito importante para quem recebe o exame. Quando se pede uma ressonância cardíaca, quais são os aspectos fundamentais que a gente deve ter nesta história, nesta breve informação clínica, e que até... Depois vou deixar uma segunda pergunta para o Nuno, mas quais são os aspectos que é obrigatório colocar nesta breve informação clínica? Depende da suspeita clínica, não é? Se for uma avaliação simples de isquemia miocárdica, para já dá jeito, se o doente já tiver, por exemplo, um angiotaque prévio, sabermos qual é o território que estamos a avaliar. E, portanto, se o doente for acompanhado do relatório, nós conseguimos relacionar melhor os defeitos de perfusão que estamos a ver com o relatório anatómico prévio. No caso das cardiomiopatias, é muito importante incluir sempre a história familiar e o eletrocardiograma. Isto permite-nos fazer diagnósticos diferenciais muito importantes. Por exemplo, até estamos perante um padrão de miocardite ou um padrão de arritmia homogénica com envolvimento do ventrículo esquerdo, por exemplo, é sempre útil ver o eletrocardiograma. Isso também é útil nos fenótipos hipertróficos. Portanto, pelo menos, se tens ou não história familiar, qual é a clínica do doente e o padrão eletrocardiográfico, nós devemos ter acesso a esses dados, para sermos mais esclarecedores. Não queres acrescentar alguma coisa mais? Eu estava-me aqui a rir porque muitas vezes nós começamos a fazer uma ressonância magnética cardíaca, que é um mundo, como viram, dá para fazer 1001 coisas, nós podemos estar com um paciente 3 horas na máquina sempre a fazer sequências novas, e a informação é nenhuma, é disso, ressonância magnética cardíaca. Isto é do pior que se pode fazer, e pronto, é sempre um bom apelo, nós dizemos a informação clínica mínima para nós sabermos o que é preciso fazer ao nosso paciente. E isto vem a propósito de uma coisa que eu há bocado estavam a falar em relação aos fármacos estressores, por exemplo. Por vezes a indicação tem que vir na informação, porque há coisas que nós não sabemos e temos que preparar o que vamos fazer ao nosso paciente. Por exemplo, nós raramente, como disse muito bem a Rita, usamos dobutamina hoje em dia, porque usamos quase sempre adenosina ou regadnosona, porque fazemos estudos de perfusão. Mas há casos em que a dobutamina é mais eficaz em algum tipo de patologias. Por exemplo, quando há anomalias das coronárias, vale a pena usar um fármaco que estresse o coração de uma forma mais semelhante àquilo que o exercício pode fazer a estas artérias, nomeadamente condicionar compressão extrínseca das mesmas no exercício com frequências mais altas. E isso não vem na informação clínica, entra numa lista normal, o paciente vai levar com adenosina ou regadnosona
vai ser sempre um exame normal, porque não é um fármaco suficientemente estressor para desencadear compressão das coronárias. Portanto, mensagem importante, dar a informação clínica o mais completa. Outra coisa que é importante e que tu não focaste muito bem. O médico prescritor, ok? O que é que deve escrever num pedido conforme a sua indicação? Porque há vários códigos, as pessoas não têm que saber códigos, mas devem saber o que é que fazem no pedido. Queres dar aqui algumas das chegas, a Rita ou Nuno, como é que devem fazer as pessoas quando fazem um pedido? Em relação eu vou falar só da TAC, depois a Rita fala da ressonância. Da TAC já falamos, não é? O TAC é fácil. O TAC é saber se querem fazer score de cálcio e, portanto, estratificação do risco cardiovascular, ou se querem fazer angiotaque coronário. Em princípio, é um paciente sintomático. Pronto, aí é fácil. Na ressonância, queremos saber se querem a avaliação morfológica e funcional e a avaliação do padrão de realce tardio, por exemplo, num processo cardiomiopático, ou se pretendem avaliar isquemia, e nomeadamente se precisam também de pedir ressonância sob stress vasodilatador, ressonância de perfusão. Isso é aqui que eu preciso dar aqui a minha chega, que é, em Portugal, as pessoas confundem perfusão com teste de isquemia. A perfusão codificada na maioria das seguradoras e mesmo no Serviço Nacional de Saúde é a administração de contraste. E, portanto, quando num teste as pessoas pedem ressonância magnética cardíaca de perfusão, nós sabemos que é para fazer realce tardio porque é contraste. Mas algumas pessoas, ao porem perfusão, julgam que nós vamos automaticamente fazer isquemia. Nós não fazemos. Tem que estar escrito no pedido para pesquisa de isquemia. Caso contrário, aquele código da perfusão é o código de contraste. Isto gera algumas confusões porque CMR Perfusion no inglês é para isquemia. Mas em Portugal não. Perfusão é a administração de contraste. Todas as ressonâncias cardíacas, à exceção daqueles casos dos congénitos que não precisamos dar contraste, vão ser ressonâncias magnéticas de perfusão. Portanto, se quiserem pesquisa de isquemia, acrescentem esta palavra. Isso é essencial. Outra pergunta, Nuno, que é uma pergunta interessante também vem de casa, que é, entre ataque e a ressonância, estamos a falar de doença coronária, entre ataque e ressonância, na doença coronária, onde entram as técnicas de medicina nuclear, ok? Qual o seu papel atualmente? As técnicas de medicina nuclear caem exatamente no mesmo espaço da ressonância magnética cardíaca. Ou seja, ataque está num espaço para probabilidades mais baixas, que é a grande maioria dos nossos pacientes, portanto, por isso é que é quase sempre o exame de primeira linha, TAC coronário. Pacientes sintomáticos, mas com probabilidades mais altas, ou com já doença coronária conhecida, em que é para reavaliar a estratégia terapêutica. Nesse sentido, faz sentido usar estudos de isquemia. E esses estudos de isquemia podem ser por ecodobutamina, podem ser por ressonância magnética cardíaca ou podem ser por cintigrafia de perfusão miocárdica. Se perguntarem se a ressonância é melhor que a cintigrafia, mas o que é que está mais disponível no país? É a cintigrafia e, portanto, é um exame excelente para estas condições que é o que temos. Não é preciso procurar coisas de última geração quando temos aquele que está disponível. Se faz sentido ser só este, não faz, mas é o que temos e, portanto, tem um papel mesmo muito importante ainda neste grupo com probabilidades mais altas. Por uma questão até de acessibilidade, não é? No fundo, claro. Está mais implementado e já há uma tradição mais de trás. Até digo, lado a lado, a ressonância, no mundo ideal, se calhar daria mais era o ideal. Era se toda a gente tiver acesso à ressonância, e se calhar aqui estamos numa comunidade diferente, estamos dentro da Unilabs e há seguros, há possibilidades de fazer ressonância. Podendo fazer ressonância, o paciente fica mais bem servido. Não podendo, temos a cintigrafia que faz esse papel. O que nós não temos mesmo capacidade de substituir é a angiotaque coronária. Não há nada que cubra essa parte das probabilidades mais baixas. É um facto. Pronto. Acabamos por usar a prova de esforço, que é um teste também de isquemia, que seria usado para probabilidades mais altas, mas pronto, isso acaba por gerar depois alguns falsos positivos, como vimos, não é? Estamos a chegar mesmo ao fim do nosso tempo, mas não queria deixar aqui de tentar aqui responder aqui a uma última pergunta, que eu queria também a vossa ajuda, porque eu não percebo totalmente a pergunta, mas queria a vossa ajuda, que é esta que chegou agora,
que é: devemos realizar um estudo de ressonância com stress farmacológico caso a reformação clínica justifique, embora esteja contemplado na prescrição? Não sei se me conseguem ajudar aqui a perceber esta... eu pedia quem fosse, quem colocou a questão, se calhar tentar esclarecer mais. Mas no fundo é um bocadinho isto, não é? Quando a gente faz um pedido de ressonância com isquemia, aquilo que o médico vai realizar a ressonância vai ser um stress farmacológico, como disseram ainda há pouco. E em a grande maioria dos casos o stress farmacológico vai ser um estímulo vasodilatador, muitas vezes a adenosina. Em alguns casos, hoje em dia mais raros, o stress farmacológico vai ser com a tal dobutamina, mas tudo isto serve para a tal avaliação de isquemia. Não sei se fui claro, mas às vezes quem colocou a pergunta, se não fomos totalmente claros, tem aqui mais um último minuto quase para nos fecharmos, para esclarecer. Força, não? Eu diria só que quem decide é quem prescreve. O médico que executa o exame está ali para fazer, se for claro no pedido, vai ser feito o teste que é pedido. Se for dúbio, muitas vezes não estamos a corresponder àquilo que é pedido. Eu estou a ver aqui mais uma pergunta, que é: quem orienta a ressonância magnética cardíaca ou TC cardíaco, se é um médico radiologista ou um médico cardiologista, é indiferente. Depende dos centros. Há centros em que são cardiologistas, centros em que são radiologistas, há centros que são os dois. Pronto, é preciso ter formação. Claro. Muito bem. Pronto, então já estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Aliás, já ultrapassamos o nosso tempo, mas pronto, como havia aqui muitas perguntas, acho que valia a pena ter respondido a todas estas perguntas que nos foram chegando. Pronto, e resta-me então terminar com 3 agradecimentos. Primeiro, agradecer ao Unilabs também por organizar esta sessão. Acho que é uma sessão útil, que ajudou a esclarecer muitas dúvidas sobre a prescrição e interpretação da ressonância cardíaca e do ataque cardíaco, portanto um contributo também para a formação de toda a gente. Agradecer ao professor Nuno e à doutora Rita pelo trabalho que tiveram na preparação e na disponibilidade para estar aqui hoje à noite a esclarecer todas estas dúvidas, portanto um agradecimento especial. E depois, sobretudo, um agradecimento também às pessoas lá em casa, à audiência, mais de 200 pessoas que estiveram aqui a assistir a esta excelente sessão e, portanto, no fundo também um estímulo para se continuar a fazer este tipo de sessões formativas e que melhorem quer o diagnóstico, quer o tratamento dos nossos doentes com patologia cardiovascular. E, portanto, sem mais demoras, iríamos então desejar a boa noite a todos, bom descanso e, no fundo, também continuação de esta tentativa de continuarmos a reduzir a prevalência, a incidência e a reduzir o impacto da doença cardiovascular, que ainda esta semana saiu, continua a ser a principal causa de morte em Portugal. Obrigado a todos e boa noite mais uma vez. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Bom descanso.